Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana juntos com muita informação e novo mês. Hoje é segunda-feira, 2 de maio. Veja agora os destaques aqui no Segunda Edição. Sequestro. Casal é preso por raptar bebê em Vacaria. Suspeitos alegam que a mãe havia prometido a criança. Saiba os detalhes da investigação. Justiça nega pedido da defesa do bispo acusado de estupro de vulnerável no norte do estado. Entenda o caso. Cheias. Defesa Civil alerta para muita chuva na metade norte do estado. Metsul prevê enchentes na região dos vales. Já já a previsão do tempo. É reza forte para São Pedro. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Começamos o Segunda Edição de hoje com um alerta emitido pela Defesa Civil Gaúcha por conta da cheia nos rios aqui do estado, especialmente a região norte e nordeste. Vamos ao vivo conversar com a Luciane Coma, que tem mais informações. Lu, ciclone extratropical já passou pelo estado, tem previsão de mais água vindo por aí, minha amiga. Boa noite. Boa noite, Chemali, boa noite a todos. Pois é, esse ciclone já trouxe muita chuva e vem mais por aí. E segundo a Defesa Civil, o alerta aí exige muita atenção das cidades da metade norte, como você disse ali, nordeste, toda a área ali da serra. É a área que vai ter mais chuva aí nos próximos dias. A gente tem imagens, como vocês estão vendo, da ponte entre Cotiporã e Bento Gonçalves sobre o Rio das Antas. Já é chamar uma ponte baixa, então não é muito difícil, né, chegar ali o nível das águas. Mas segundo a Metsul Meteorologia, quando as águas superam a ponte já é um indicativo da cheia do rio Taquari, porque está tudo interligado, né? E aí quando chove muito na serra, essa água desce, chega no Rio das Antas e no Rio Taquari. Bom, na região lá dos campos de cima da serra, por exemplo, Vacaria, já choveu 150 milímetros, é muita coisa. E vem mais chuva até quarta-feira, porque tem um fenômeno chamado vórtice ciclônico que vai se formar. Daqui a pouco a Estael Cias explica o que isso significa. E falando em cidades que estão de olho no nível dos rios, Chemali, olha só o Rio Taquari em Bom Retiro do Sul. Por lá, a prefeitura está fazendo visitas às famílias que moram na região ribeirinha, já de olho na cheia que pode vir aí nos próximos dias. Outra cidade ameaçada pelas águas do Taquari é Santa Teresa. Por lá, o rio sobe desde ontem mais de 20 centímetros por hora. Está muito rápido, ainda está aí num estado de atenção, tem depois estado de alerta antes de chegar, né, na cheia, mas já exige toda a atenção de quem mora ali nas regiões das margens. Agora, olha só uma imagem que vem de Serafina Correia, é o rio Carreira. A gente percebe que o nível desse rio está muito alto e a força da água realmente é impressionante. Essas imagens foram feitas num balneário do município, que por enquanto é a única região que gera preocupação das autoridades, ou seja, não é uma área urbana, é um balneário, né, Chemali? Enquanto isso, lá na fronteira oeste, que era a região de maior atenção, né, na semana passada, por causa da cheia do rio Ibirapuitã, por lá as cheias estão se normalizando. Em Quaraí, por exemplo, quase todas as famílias que estavam fora de casa já estão retornando para os seus lares. Em Alegrete, são ainda 2.100 pessoas que estão desalojadas, 64 famílias estão em abrigos, né? A prefeitura disponibilizou um ginásio e outros 4 locais. E a boa notícia é que o rio Ibirapuitã está baixando. Então, logo, a previsão é que essas famílias possam retornar para as suas casas. A gente continua aqui acompanhando, Chemali, essas informações. E logo mais, então, eu trago todas as informações da previsão do tempo para essa terça e quarta-feira, que devem ser muito críticas em regiões aqui do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, Chemali.
Tá certo, Lu. Atenção redobrada. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Luciane Coman sobre a previsão completa do tempo. Está Elcias também trazendo todos esses detalhes. Olha só, começou hoje a nova fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Ao todo, 12 grupos podem se imunizar. Aqui em Porto Alegre, a vacinação acontece em 124 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira. Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no site da Prefeitura da capital. A vacinação também continua disponível para os demais grupos já contemplados. Portanto, não perca essa chance. O dia D da vacinação foi no sábado, mas a campanha continua nos próximos dias para proteger a população gaúcha da gripe A, de várias influenzas, que estão aí circulando no nosso estado. Olha a cara de pau desses bandidos. Criminosos usaram uma caminhonete para estourar a fachada de uma loja de motos aqui na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. E adivinhe, 2 motocicletas foram roubadas, levadas. Já é o 3º ataque em menos de um semestre. Menos de 5 minutos. Esse foi o tempo que criminosos levaram para arrombar e furtar 2 motos desta loja no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre. Era por volta das 4h40 da madrugada, quando o trio usou uma caminhonete para derrubar o portão de ferro. Foram pelo menos 5 batidas até eles acessarem a loja. Repare que um dos ladrões usa muleta e ficou observando o movimento do lado de fora. Dentro, os outros 2 tiram o carro do lugar e liberam espaço para retirar as 2 motocicletas. O gerente calcula o prejuízo. Em torno de R$60 mil, motocicletas 40 mil, os danos aqui em torno de 20 mil. Ainda pela manhã, os estragos eram aparentes na frente da loja. Segundo o proprietário, foi esse portão de ferro arrancado pelos criminosos com o uso da caminhonete e também aquela vidraça que foi quebrada. Lá de dentro, os bandidos levaram 2 motos usadas para trilha e que não têm emplacamento. As motos são como essa daqui, sem placas ou Renavan, adaptadas para trilhas em locais privados e que não podem ser usadas na estrada ou na cidade. Provavelmente isso aí é um facilitador, Então, para eles comercializarem isso aí, a moto realmente não tem Renavan e não leva emplacamento, tem só nota fiscal. Este foi o 3º furto na loja somente neste ano. O gerente afirma que as invasões ocorrem normalmente em finais de semana ou feriadões e que nem mesmo as câmeras e alarme intimidam os criminosos. Atenção para quem gosta de trilha de moto, tem moto roubada circulando por aí. E olha, durante a madrugada, bandidos invadiram uma loja de eletrônicos lá no norte, em Erechim. Fizeram a limpa. É o destaque que abre o Giro de Notícias. As câmeras flagraram um momento em que os homens forçam a porta de ferro e entram no local com malas e começam a fazer a limpa nas prateleiras. Nem o cofre ficou para trás. Eles levaram notebook, caixas de som, celulares e outros objetos que são fáceis de vender pela internet. Um flagrante impressionante em São Pedro do Sul. Uma idosa de muletas foi atropelada enquanto atravessava a rua na faixa de segurança. O choque com o motoqueiro, que estava em alta velocidade, foi tão grande que ambos caíram. Após se levantar, o homem prestou socorro. Uma confusão em uma casa noturna de Gravataí acabou em agressão na madrugada desse domingo. Após o funkeiro MC Rick se negar a fazer uma apresentação devido a um problema na mesa do som, o produtor musical Rafael Souza foi atrás dele e recebeu um tapa no rosto. O show já estava pago e, através das redes sociais, o músico disse que se arrependeu da atitude. Agora atenção para quem acompanha o programa, tem novidades naquele caso polêmico do bispo gaúcho acusado de pedofilia. Lembram? Trouxemos aqui com exclusividade, pois o Tribunal de Justiça do Estado não acatou o recurso da defesa. Vamos conversar com a Gabi Lerina na redação. Minha amiga, o que significa não acatar o recurso da defesa, Gabi? Boa noite. Oi, Chemalho, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Significa simplesmente que o bispo Antônio Carlos Rossi Keller, lá de Frederico Westphalen,
vai seguir respondendo ao processo. Chemali é que ele havia sido absolvido na justiça lá da região de Frederico Westphalen, mas em fevereiro o TJ, o Tribunal de Justiça, acatou o pedido do Ministério Público e o bispo se tornou réu por 2 crimes de estupro de vulnerável. Ele é acusado de abusar sexualmente de um adolescente que foi coroinha. Os crimes teriam iniciado quando a vítima tinha 13 anos e morava com o bispo, isso lá em 2008. O sacerdote responde ainda por coação no curso do processo e dano à saúde. O réu ainda pode recorrer. A nossa produção procurou a Arquidiocese de Frederico Westphalen, que informou que não pode falar sobre esse caso porque esse caso tramita em segredo de justiça. Neste momento, o bispo Chemali está lá em Roma, na Itália, em agenda oficial, e ele nega as acusações. Tá certo, Gabi, obrigado pelas informações. Quando voltar ao Brasil, vai ter que responder, ficar frente a frente com a Justiça Gaúcha. Agora, atenção também, um casal foi preso aqui no nosso estado depois de sequestrar uma bebê de 25 dias. Na tela. O quarto para receber a menina já estava pronto. A polícia chegou ao endereço com a ajuda de câmeras de segurança que flagraram o carro dos suspeitos em Vacaria, na Serra Gaúcha. No local, um casal foi preso em flagrante na madrugada de domingo com a bebê de 25 dias. Um casal teria invadido seu domicílio com arma em punho, rendido os pais da criança, mais o tio da criança, no caso, que estava na residência, aprisionados eles dentro de um quarto, sob ameaça de morte, subtraído a criança, um celular e trancado eles no quarto e se evadido. A mãe da criança ofereceu recompensa nas redes sociais a quem ajudasse a encontrar a filha. Os sequestradores teriam pedido um resgate de R$2.000. A arma usada no crime e o celular roubado foram apreendidos. O casal responde pelo crime de extorsão mediante sequestro. Em depoimento, eles alegaram que a mulher de 21 anos estava grávida e tinha perdido o bebê. E por isso havia uma combinação com a mãe da criança para que ela doasse a filha após o nascimento. O valor do resgate seria referente a exames e medicamentos pagos durante a gestação. A versão do casal será apurada no inquérito policial. A mãe nega veementemente, diz que isso nunca houve. Esse tipo de doação à brasileira, que se chama, é um crime e a pena também é alta e se eventualmente houve essas tratativas, eles poderão ser responsabilizados. E ainda hoje, aqui no segunda edição, medo na comunidade escolar da Serra Gaúcha. Polícia investiga a ameaça de ataques violentos. E ainda a preocupação com as comunidades ribeirinhas. Luciane Coman. Chemali, tem mais chuva chegando ao estado e é muita chuva. Alerta especialmente para a região da Serra e dos Vales. Depois do intervalo eu trago a previsão do tempo completa. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Agora atenção, uma dica de ouro para você que está nos acompanhando. Sente a sua pele ressecada e com aquele aspecto áspero? Sente que os hidratantes comuns não ajudam? Então experimente a loção de ureia 10% da Farmácias Associadas. Com 10% de ureia em sua composição, a loção reduz a aspereza e restaura a hidratação da pele em áreas como as mãos, os joelhos, cotovelos e pés. É dermatologicamente testada, ou seja, totalmente segura para você. A loção de ureia 10% é ótima para diabéticos que sofrem com pés ressecados e também para pessoas com doenças de pele. A loção está disponível em toda a rede Farmácias Associadas. Vá até a Associadas mais próxima e garanta já a sua loção de ureia 10% por apenas R$ 17,49, sempre no cartão de vantagens. Agora olha essa história que vem da Serra Gaúcha. Bilhetes e pichações em escolas prometem massacres com data marcada. As ameaças provocam medo evidente e fazem os pais deixarem os filhos em casa. A Polícia Civil acredita que esses casos estejam ligados aos desafios propostos nas redes sociais. Na parede do banheiro, a ameaça. Dia 15 de abril, massacre. Esse caso ocorreu na Escola Estadual São Tiago, em Farroupilha, na Serra.
A coincidência com outros 2 atos de vandalismo na instituição deixou pais, alunos e professores assustados. Num ambiente onde tem crianças, adolescentes, onde existem pessoas que voltaram já de uma época de pandemia com sintomas já bem sérios, né, com ansiedade, com crises de pânico. O caso foi levado à Polícia Civil. O autor da mensagem é um adolescente de 16 anos. Ele alegou que era uma brincadeira e teria se inspirado em um vídeo que circula nas redes sociais e faz alusão a massacre em escolas. Eu encaminho a investigação para o Ministério Público. E o Ministério Público avalia se é caso ou não de representar o Poder Judiciário por alguma medida socioeducativa. As ameaças também foram registradas em outras cidades, como São Sebastião do Caí. E em Caxias do Sul, pais de alunos de uma escola estadual do bairro Galópolis preferiram deixar os filhos em casa após 2 ameaças com data marcada. Pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas como pode ser uma coisa séria, a gente fica na dúvida, né? Então, a minha opção foi por deixá-la em casa, a primeira proteção dela. Para essa psicóloga, o adolescente tem por característica correr riscos, mas cabe às famílias o monitoramento do uso das redes sociais. Os pais têm que se interessar pelas coisas que os filhos fazem. Tá jogando um jogo, qual é o jogo que tá jogando? Né? Fica tantas horas no quarto, tantas horas na internet. Por quê? Tá deprimido? Tá sem rede de apoio, sem amigos? Exatamente como disse aí a psicóloga, o interesse dos pais no dia a dia dos filhos, não só na internet, na rotina da escola também. Participar dessa rotina, estabelecer relações de amizade, de confiança com as outras famílias, com os amigos dos filhos, fazer essa troca, diálogo. É isso que vai levar a educação a outro patamar, um patamar de formação de cidadania. Foram 2 anos de pandemia, ela ainda não acabou completamente. Isso mexeu muito com o emocional dessas crianças. Por isso que é bom a gente estar sempre alerta. Estabeleça contato, fale com os professores, fale com a direção da escola, fique alerta para que não se repitam outros casos que já aconteceram, inclusive aqui no nosso país. Agora o esporte aqui no segunda edição. Olha, falta pouco. O Inter quase conseguiu vencer o Avaí no Beira-Rio. No lado gremista teve vitória e liderança isolada na Série B. Hora do nosso giro pelo futebol gaúcho com Matheus Schenck. Um empate com aquela sensação de podia ter sido melhor. Uma vitória que valeu liderança. A dupla Grenal teve dias distintos no final de semana. No Inter, o 0-0 contra o Avaí significou o 7º lugar na tabela da Série A. O Colorado ainda viu Rodrigo Moledo sair lesionado logo com 11 minutos. Se ele está fora do próximo jogo, quinta contra o Guairenha, tem reforço com data para estrear. A partir do jogo de Juventude, Alan Patrick já vai fazer parte do elenco que vai ser relacionado para o jogo, se as coisas continuarem caminhando na velocidade que estão. Antes de pegar o Ju, o Inter briga para reassumir a ponta da tabela na Sul-Americana, fora de casa contra o líder Guairenha. No lado gremista, tudo azul, ou quase. Os 2-0 no CRB, na Arena, deram tranquilidade e a liderança na Série B, mas também deixaram o torcedor com cabelo em pé de tanto gol perdido. O próximo desafio é de nível de Série A, o Cruzeiro, em BH. Raposa que também venceu na rodada. Jogaço vindo aí. E falando em jogaço, amanhã tem Vila Real contra Liverpool, ao vivo no SBT, 15:45 da tarde, valendo lugar na final da Liga dos Campeões. E às 9h15 da noite, Independiente Petroleiro e Palmeiras, Libertadores da América. É a super terça do SBT, vindo aí. Super terça de futebol, jogos exclusivos aqui na telinha da TV que tem torcida e a dupla Grenal retomando aí um protagonismo em nível nacional em todas as séries. Série A e Série B, boa sorte à dupla Grenal nos próximos jogos. Olha, vocês viram agora há pouco aqui no segunda edição que a chuva em excesso aqui no nosso estado já apresenta riscos para algumas cidades. A gente volta a conversar ao vivo com a Luciane Coman. Está acontecendo um fenômeno, né, Lu, que explica essas cheias. Conta pra gente, Lu. Chemali é um tipo de ciclone que está se formando sobre o sul do Brasil entre amanhã e quarta-feira.
E esse tipo de ciclone, ele acaba sugando toda a umidade que tem na superfície da Terra e jogando para áreas de altas altitudes, ou seja, lá em cima da atmosfera, formando nuvens extremamente carregadas com muita, mas muita chuva. Vamos ouvir o que a Estael Cias, a nossa meteorologista, ela explica sobre os riscos desse fenômeno aqui para o estado. Olá, você que nos acompanha em casa. Nesta terça-feira, o cenário é de alerta para o território gaúcho. A chuva abrange grande parte das regiões, mas os maiores acumulados deverão mais uma vez ocorrer em trechos da metade norte do estado, agravando a elevação do nível dos rios em trechos de serra e dos vales. E o cenário é de frio, a temperatura em muitos municípios, assim como aconteceu na tarde desta segunda-feira, durante a tarde não irá passar muito dos 10 graus, com agravante que tem vento sul gelado, que faz com que a sensação térmica fique ainda menor ao ar livre. Pois é, já tá frio ao ar livre, viu, Chemali? Agora, falando sobre essa chuva, como a Estael disse, o alerta maior é para a região das serras, Campos de Cima da Serra, Serra Gaúcha, que é uma região de muitos morros. Por isso, tem alto risco de queda de barreiras e também deslizamentos. Vai ser muita água mesmo, não para de chover por lá. Além disso, boa parte dos rios ali, como Caí, Taquari, Rio das Antas, tem as nascentes lá na serra, onde vai chover demais. Então, por isso, são rios que estão subindo, né? Os níveis estão subindo rapidamente aí nas últimas horas e merecem toda a atenção, porque há risco, sim, de cheias. E aí, todo esse volume, mais cedo ou mais tarde, acaba chegando aqui, né, no Delta do Jacuí, em Porto Alegre, Chemali. Exatamente, Lu. Obrigado pelas informações. Boa noite. É isso, fica o nosso alerta. Amanhã, mais novidades, sempre acompanhando informações oficiais da Defesa Civil para informar as comunidades e tentar se proteger dessa cheia que vai ser inevitável, gente. Obrigado pela companhia nesse início de semana. SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h40, SBT Rio Grande, André Rari e toda a turma. A gente volta 7h20. Tchau, tchau.